Se você está vendo esse vídeo em um celular da Apple, saiba que seus componentes como chips e semicondutores foram feitos em Taiwan. Mas isso não se restringe à Apple. Os produtos da Nvidia, AMD, da fabricante chinesa de telefones Huawei, carros elétricos da Tesla, mísseis, caças, inteligência artificial e inclusive o 5G, que vem se tornando assunto central para o desenvolvimento tecnológico, todos eles têm um ponto em comum: seus chips e semicondutores são desenvolvidos em Taiwan, que é líder global desse segmento, com 60% do mercado. Se o mundo vai se desenvolver em torno da tecnologia, é Taiwan que vai construir os componentes desses produtos. Mas apesar de hoje o país estar entre os 20 mais ricos do mundo por PIB per capita, há apenas 60 anos atrás, essa situação pareceria impensável. Parece a pequena ilha que era baseada na agricultura e estava praticamente esquecida. Mas como Taiwan atingiu tamanho sucesso econômico e tecnológico nessas últimas décadas, é isso que vamos ver nesse vídeo. Em 1949, havia acabado uma grande guerra civil que ocorreu na China, entre o Partido Nacionalista da China e o governo de Mao Tse-tung, esse último que ganhou a guerra. E assim, com a derrota, os apoiadores e líderes do Partido Nacionalista fugiram para a ilha de Taiwan, levando cerca de 2 milhões de pessoas na época, e começaram a governar o local. E eles inclusive declararam soberania sobre todo o território chinês. Ou seja, o Partido Nacionalista, em tese, teria todo o território que se estendia pela China e Taiwan. Sob o ponto de vista econômico, o país começou com uma política bem protecionista, ou seja, se fechando e aumentando drasticamente os impostos para produtos estrangeiros e impondo licenças de importação e exportação. Nessa época, a agricultura representava 32% de seu PIB, e o país estava começando a desenvolver suas primeiras indústrias. No entanto, as políticas econômicas adotadas no período e depois a implementação de 2 planos econômicos de 2 anos criaram um problema, pois a importação dos materiais necessários para as indústrias aumentou muito rápido, causando déficits comerciais, ou seja, eles estavam importando muito mais do que exportavam. E além disso, o país focou no seu pequeno mercado interno, de 8 milhões de habitantes, que rapidamente ficou saturado e não proporcionou grande crescimento à sua economia. Devido a esse problema, o governo de Taiwan decidiu mudar de estratégia. Dessa forma, eles aprovaram uma reforma financeira para focar sua economia na exportação, inclusive com um plano do governo sendo chamado de Tudo para Exportação, e começaram a estimular empresas estrangeiras por meio de incentivos fiscais para se estabelecerem e produzirem no país. Nesse sentido, Taiwan, com uma mão de obra muito barata, posicionado na Ásia e com incentivos fiscais, começou a receber companhias, como as japonesas, que queriam se beneficiar dos baixos salários e suporte do governo de Taiwan, já que o Japão havia enriquecido muito nessa época, e os salários dos japoneses não eram mais competitivos, e portanto precisavam produzir em outro país, e uma das opções era Taiwan. Além disso, a partir de 1973, o governo, por meio de investimentos públicos, começou a direcionar muito capital para a melhoria da infraestrutura do país, já que por causa das receitas das exportações, eles começaram a ter vários superávites comerciais e poderiam financiar esses gastos. No entanto, a partir da década de 80, os salários dos trabalhadores de Taiwan haviam crescido muito, devido ao seu desenvolvimento econômico e enriquecimento. E por isso, sua mão de obra não estava mais tão barata, e as empresas que se estabeleciam no país com o intuito de se aproveitarem dessa vantagem não estavam mais investindo em Taiwan. Nesse sentido, o governo teve que mudar drasticamente sua estratégia. O foco agora estava no desenvolvimento de um setor de tecnologia extremamente avançado para passar
para uma produção de alto valor agregado e continuar seu crescimento econômico. Por isso, o governo de Taiwan promoveu uma série de medidas para acelerar o desenvolvimento desse setor na ilha. Eles criaram o Hsin-Chu Science Industrial Park, que era um grande complexo governamental para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Aprovaram benefícios fiscais para os custos das empresas de tecnologia com investimento em pesquisa e desenvolvimento. E criaram o Industrial Technology Research Institute, que fez pesquisas e projetos em áreas da alta tecnologia para melhoria do setor industrial das empresas de Taiwan. E esse instituto, inclusive, foi um dos responsáveis pelo surgimento da TSMC, que hoje é a 10ª empresa com maior valor de mercado do mundo e produz chips e semicondutores para Apple, Huawei, Tesla e diversas outras companhias. Além disso, é evidente ressaltar o investimento em educação que o país fez nas faculdades, com diversas universidades de ponta surgindo no país, como a Chua Tung University, e criaram um ambiente necessário para o florescimento do setor de tecnologia do país. Além disso, o governo subsidiou indústrias estratégicas internas, por meio de empréstimos baratos feitos pelo Medium Bank of Taiwan. E juntamente desse projeto foram oferecidos créditos fiscais a investidores que tivessem ações de empresas da alta tecnologia, com o intuito de facilitar o financiamento dessas empresas por meio dos investidores. Além disso, a partir de 1980, nesse mesmo período, o país passava por uma reforma econômica liberalizante, onde as taxas de juros foram desreguladas, as tarifas e regulações à importação de produtos estrangeiros gradualmente removidas, os fluxos de capitais facilitados e uma série de reformas com viés de abertura econômica foram feitas e ajudaram a impulsionar o setor de tecnologia que estava se consolidando. E ao contrário do modelo de desenvolvimento sul-coreano e japonês, que criou empresas que eram grandes conglomerados e monopolizavam diversos setores da economia, o modelo de Taiwan estimulava as pequenas e médias empresas e a concorrência. Entre 1950 e 2000, a economia de Taiwan cresceu em uma média de 8,1%. O país se tornou um tigre asiático, e em pouco tempo eles saíram de um país com bases agrícolas para uma economia altamente tecnológica e competitiva, e entre os 20 países mais ricos do mundo. Além disso, em 1980, o setor de tecnologia da ilha tinha produção menor que 100 bilhões de dólares. 9 anos depois, esse valor cresceu para 5 bilhões, em um ritmo de crescimento de cerca de 20% ao ano, e com empresas como a Acer e Asus se tornando símbolo do sucesso de Taiwan, com 46% de todas as suas exportações sendo de produtos da alta tecnologia. No mundo atual, onde a tecnologia se tornou essencial, e principalmente agora, com o desenvolvimento do 5G e a pandemia que acelerou a demanda por produtos relacionados à internet e tecnologia, a liderança de Taiwan no setor de chips e semicondutores, com 60% desse mercado, confere ao país uma grande vantagem nesse setor que é peça-chave para o mundo. Inclusive, devido à alta demanda desses produtos e à administração do governo, o país cresceu mais que a China em 2020, na pandemia, pela primeira vez em 30 anos, cerca de 3%. Dessa forma, Taiwan ainda tem um ótimo futuro pela frente, se aproveitando da transformação do mundo para a tecnologia e internet e fabricando os componentes que serão extremamente demandados pelo mundo ao longo dos próximos anos. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.